Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui com Inês Laffer. Ela que é diretora do Instituto Beth e Jacó Laffer, idealizadora do Confluentes e atual presidente do conselho do GIF. Inês, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Prazer estar aqui. Inês, pela apresentação aqui, você tem vários papéis nesse setor que a gente vai conversar hoje, mas eu quero começar perguntando o que é o GIF e qual que é o papel da organização. Hoje a gente sabe, quem está acostumado, né, quem já conhece o GIF, sabe que ele tem várias redes temáticas, então eu queria que, para quem está nos ouvindo e ainda não conhece, você desse um pouquinho desse panorama geral do que é. Tá ótimo. Bom, eu acho que a gente começa falando que o GIF quer dizer Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, para quem não conhece a sigla. E o que é o GIF? É uma organização associativa, então é uma organização onde você tem investidores sociais e filantropos que vêm ou de empresas, ou de famílias, ou de organizações, né, de fundações comunitárias, ou independentes. Então, ele é uma organização que reúne esse setor de filantropia, e como uma organização associativa, tem muito a função de produzir conhecimento, de juntar as organizações em torno de causas, de temas, de parcerias, olhar para o marco legal que a gente tem no Brasil do terceiro setor, de forma que ele nos ajude ao invés de nos atrapalhar a atuar. Então, é uma organização que vem se desenvolvendo ao longo de quase, enfim, formalmente desde 95 e informalmente desde 89, para discutir esse tema do investimento social e da filantropia no Brasil. Eu acho que, eu diria também assim, que o GIF ele vem junto, mais ou menos, junto com a Constituição. Então, acho que ele também é um espaço de reunião de quem está olhando para o desenvolvimento de ações em torno do bem público e das políticas públicas. E acho que isso é muito que dá a nossa cara como setor privado olhando para o bem público e para a política pública. Eu acho que assim, isso é o nosso, digamos, mote principal. Você mencionou as redes temáticas, e as redes temáticas fazem parte de uma das estratégias que o GIF tem, que é esse encontro em torno de algumas agendas dos associados do GIF e de outros atores que se interessam por essa agenda ou que atuam nessa agenda. Então, por exemplo, a gente tem uma rede temática de grant making, que é o nome que a gente dá em inglês para essa agenda de financiamento, de transferência de recursos para o setor sem fins lucrativos. A gente tem uma rede de leitura e escrita, tem rede de educação, enfim, tem uma série de redes temáticas que vão se organizando a partir do interesse e das proposições dos associados. Inês, você assume recentemente, mas o Instituto Beth Jacó Laffer, ele faz parte do GIF já tem alguns anos, né? Como que você vê a atuação do GIF durante a pandemia? Como que foi? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Apesar de ter sido esse cenário da pandemia, ele vem antes da sua presidência, mas você estava lá dentro, né? Como que você viu isso? Eu acho que a pandemia foi para a gente um desafio, mas eu acho que ela também foi uma oportunidade de crescimento e acho que um momento teste, no sentido de dizer, bom, será que a gente consegue se organizar num momento adverso para todo mundo e também para a sociedade civil, como uma organização que se faz presente, que faz sentido, que tem respostas para dar, ou que tem respostas institucionais para dar. Eu acho que é a melhor maneira de dizer isso. Então, o GIF, logo no começo da pandemia, começou a organizar reuniões semanais com os associados para olhar para o que as pessoas estavam pensando e fazendo em torno dos desafios que a pandemia estava nos colocando. E essas reuniões semanais, eu acho que elas abriram um espaço muito interessante de parcerias entre os associados e de projetos para o enfrentamento dos desafios da Covid. Então, a gente teve, acho que, muita produção de conhecimento
enfim, ano e meio de Covid. Então, olhar para o setor, o que que o setor estava fazendo, como estava fazendo, quais eram os desafios, quanto foi doado, né, junto com outras organizações como a BCR, que fez o monitor de doações, então começou a gente teve um crescimento enorme, né, das doações no primeiro ano da pandemia, e acho que foi muito interessante de ver e de monitorar como é que esse número vinha crescendo ao longo do tempo. Então, a BCR fez o monitor de doações, mas junto com o GIF a gente também fez uma plataforma de transparência desses dados, então para dar visibilidade para isso. E acho que foi assim um período interessante também de realmente ver esse lugar da organização associativa, né, de como é que você pode reunir, trocar conhecimento, pensar parcerias e produzir conhecimento. Então, tem uma plataforma que a gente pode acessar pelo site do GIF, do Emergência Covid, onde tem lá todos os estudos, todos os dados e uma série de informações sobre o que se fez e o que o setor filantrópico fez ao longo desse período. Eu acho também, destacaria também um outro ponto, interessante, que foi o Sociedade Viva, que foi um projeto para valorizar o que a sociedade civil vinha fazendo no enfrentamento da pandemia. Acho que o ano passado mostrou muito para a gente que, apesar da gente ter políticas públicas e ter capilaridade, as organizações na ponta foram cruciais, porque a gente tinha uma população que não estava recenseada como população que precisava de auxílio emergencial, né? Não era o cliente do Bolsa Família, eram aquelas pessoas que tinham uma renda informal, que não eram alvo de programas de benefícios sociais, mas que, com o isolamento, ficaram totalmente sem recursos para, enfim, para comer, para viver, e as organizações foram essenciais na distribuição dos recursos que foram captados com a própria sociedade. E acho que o GIF também conseguiu dar visibilidade para isso, ser um lugar de conversa e de troca. Obviamente, o GIF não é o executor dessas ações, né? Ele é um espaço de encontro, um hub, mas não o executor. Mas eu acho que foi muito interessante também para a gente reafirmar esse lugar de importância do associativismo, da colaboração, da cooperação, da generosidade. Eu acho que a pandemia teve esse espaço. E a gente, assim, o GIF tem a cada 2 anos um congresso, que é um momento de, enfim, olhar para a agenda do GIF, enfim, do investimento social, da filantropia, e ver quais são os temas, quais são as agendas, quais são as discussões. E o congresso iria acontecer em agosto, né, do ano da pandemia. Agora a gente já vai perdendo um pouco a noção, mas do primeiro ano da pandemia, que foi 2020. E aí a gente acho que transformou também o congresso num trilho de discussão, que a gente não podia mais fazer o encontro presencial. Teve uma aposta de que se poderia fazer esse encontro presencial em 2021, que infelizmente a gente não pôde fazer. Então, eu acho que as discussões do congresso que se seguiram entre agosto, se eu não me engano, e março desse ano, onde a gente fez o fechamento do congresso, também eu acho que possibilitaram para os associados e para os não associados também, para o público que frequenta e que, enfim, ouve as palestras e participa dos encontros do GIF, de pensar também quais eram os desafios da filantropia, quais eram os temas candentes. Acho que a gente passou, por exemplo, o ano passado foi, acho que um ano onde não deu para não falar de desigualdade racial. Então, o trilho do Congresso falou muito sobre isso, sobre participação, sobre o lugar da sociedade civil. Então, eu acho que a gente também conseguiu fazer do limão alguma limonada nesse conjunto de discussões do que estava nos desafiando como setor. Você falou um pouquinho dos associados, eu acho legal a gente resgatar esse ponto, falar um pouquinho quem são esses associados. Então, eu acho que o GIF ele nasce, como eu estava falando, ali nos meados dos anos 90, e acho que foi um momento onde a gente vinha de uma militância das ONGs mais tradicionais em torno de uma agenda de direitos, de uma agenda de redemocratização,
E acho que a partir ali dos anos 90, fim dos anos 90, a gente tem muito uma ideia de profissionalização do terceiro setor, de olhar e de chamar mesmo de terceiro setor e de olhar para esse setor filantrópico como um locus de, enfim, profissional. E a gente tem uma entrada grande, eu acho, do mundo corporativo, né, das empresas e dos grupos familiares, controladores dessas empresas, de uma forma mais estruturada no setor social. Então, eu acho que o GIF ele começa muito com um grupo ligado a empresas e a famílias empresárias. Então, a gente tem hoje, dentre os associados, várias empresas e fundações empresariais, mas a gente tem também um grupo de famílias, né, de institutos e fundações familiares que também se somam ao campo, e cada vez mais a gente tem mais organizações familiares entrando no grupo dos associados. A gente tem um grupo também de fundações independentes e comunitárias, né, um movimento que vem também muito inspirado em modelos internacionais, especialmente americanos e canadenses, de fundações comunitárias. Então, um grupo que vai olhar para um território específico, para um tema específico, e as independentes também que lidam com certos, que têm fundos específicos para atuar em torno de determinadas agendas, como direitos humanos, como questões de gênero, socioambientais. Então, o GIF ele é uma mistura mesmo de tipos de organização, né? Porque você tem de um lado, por exemplo, uma organização como o Fundo Brasil de Direitos Humanos, e uma organização como o Instituto Votorantim ou o Instituto Sabin. Então, são agendas diferentes, são modos de funcionamento e de governança diferentes, mas todos unidos em torno dessa ideia de filantropia, de investimento social, de como os recursos privados podem ser alocados em torno do benefício público, ou do aprimoramento também, né, da melhoria das políticas públicas. Acho que a gente falou bastante do macro e eu queria falar um pouquinho do micro, eu queria falar um pouquinho da Inês. Antes do GIF, como eu adiantei no início da nossa conversa, você já tinha o papel de diretora do Instituto Beth Jacolafer. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua relação com o campo de investimento social. Você tem também essa atuação do Confluentes. Então, eu quero que você fale um pouquinho de você agora, um pouquinho da Inês nesse cenário todo. Legal, obrigada. Eu estou no setor faz bastante tempo. Por uma coincidência, quando eu comecei a trabalhar no IDES, que é uma organização de trabalhar no terceiro setor, né? Eu vim da área de psicologia e entrei no terceiro setor pela porta do IDES, que é uma organização de assistência técnica para o campo do investimento social. E na época, o Marcos Kissel era do conselho do GIF, o GIF estava começando, então acompanhei muito essa história desde o começo dela. Ela faz muito parte da minha trajetória também como profissional do terceiro setor. Nos últimos 10 anos, eu estou à frente do Instituto Beth Jacolafer, que é uma iniciativa da minha família, assim, estruturada de investimento social. A gente é financiador de projetos na área de justiça criminal e de políticas públicas. A gente tem uma atuação, nossa ideia é realmente transferir recursos para a ponta, para organizações que estão lidando de forma estratégica ou para aprimorar e melhorar as políticas públicas, a relação entre cidadão e governo, controle social, participação, ou para diminuir as desigualdades no sistema de justiça. Então, a gente tem muito projeto também de advocacy, de pesquisa, de mudança de cultura também institucional, que é uma coisa que a gente tem olhado muito nos últimos tempos. E, enfim, então estou à frente do Instituto, sigo à frente do Instituto, né? Eu estou no GIF como representante também desse Instituto da minha família. E mais recentemente, em 2019, eu lancei, junto com apoio de outras fundações, o Confluentes, que é uma iniciativa voltada para o desenvolvimento da filantropia de pessoas físicas para causas estratégicas.
Então, nossa ideia é ser um veículo onde as pessoas podem doar recursos para organizações que a gente seleciona a partir da experiência de outros institutos e fundações, o nosso e mais os outros apoiadores da iniciativa, e traz essas pessoas com, enfim, pela mão, né, de um jeito gostoso para o universo da filantropia e para o protagonismo em torno das transformações que a gente quer ver no Brasil. Então, ao mesmo tempo que a pessoa doa, ela também participa de uma série de encontros e conversas com lideranças políticas da área social, da área cultural. Essa ideia é um pouco de ser também um lugar, ao mesmo tempo de doação e de fazer algo pelo bem público, mas também um lugar de aprendizagem, de conhecimento de pessoas. E essa iniciativa acho que vem muito também da minha trajetória, no sentido de olhar que a gente, como enfim, de um lugar privilegiado, de quem pode trabalhar nesse campo, de quem pode fazer o apoio a iniciativas, de pensar como é que como envolver outras pessoas nesse lugar e como envolver a partir de um engajamento que faz sentido para as pessoas. Acho que a gente teve ontem um encontro do Black Philanthropy Month, que é um evento que a gente trouxe para o Brasil, enfim, fora do Brasil, ele é muito para falar sobre a filantropia praticada por negros, mas aqui no Brasil a gente tem que falar da filantropia para diminuir as desigualdades entre negros e não negros. Mas é muito interessante, acho que veio uma pergunta que era assim: qual é o papel das elites no financiamento enfim, do terceiro setor? Qual é o papel das elites no bem público, no desenvolvimento do país? Eu acho que aqui eu vejo muito um espaço no Brasil para a gente trazer mais gente para olhar para os nossos desafios, para as nossas desigualdades e falar, bom, dá para fazer alguma coisa. Né? Eu vi muito a experiência do instituto da minha família, que é um instituto pequeno e que, apesar de ser pequeno, a gente conseguiu gerar alguns impactos, né? Não tudo que a gente queria fazer, que a nossa agenda era ambiciosa, mas eu acho que a gente vem fazendo um trabalho que faz a diferença, sem ser gigante. E acho que também olhei um pouco como é que a gente transfere isso para a pessoa física, né? Como é que a gente consegue fazer a diferença, ainda que não possa ser a maior diferença do mundo com a maior fortuna disponível, né? Então, acho que vem muito disso, assim, eu acho que tem para tudo quanto é gosto, sabe? Acho que se a gente olhar para o nosso entorno e falar, bom, não estou satisfeita com isso, não acho que isso é justo, não acho que isso é certo, eu acho que sempre tem algum espaço de atuação que as pessoas podem ter e podem fazer. E o Confluentes nasce muito disso, né? De criar esse espaço para quem se identifica com essas causas com as quais a gente tem lidado. Inês, eu acho legal o Confluentes porque ele está num contexto bem, como que posso dizer, complexo, né? Que é justiça. Vocês mesmo, como instituto, estão também falando sobre esse cenário. Hoje a gente tem muita coisa a se falar sobre justiça racial. Então hoje a gente tem um índice, por exemplo, de pessoas presas injustamente, tem total relação com a questão racial. Eu acho muito legal porque a gente vê o Confluentes, que é uma iniciativa diferente do que a gente está acostumado, o formato dele, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, queria fazer apenas esse comentário aqui. Tudo que a gente está comentando, para quem está ouvindo a gente, vai estar nos comentários, os links, então o Confluentes também vai estar lá nos comentários para a gente deixar, e eu sugiro que vá lá conhecer. Posso fazer um adendo do Confluentes? A gente está Claro. lidando com o instituto lida com essas 2 causas, o Confluentes ele tem um pacote de causas um pouco maior, porque aí lá a gente continua lidando com justiça, com segurança pública, com desigualdade racial, mas também com clima, mudanças climáticas, com fortalecimento da democracia, com, hã gênero, enfim, o nosso pacote de causas, ele reúne também o conjunto das causas
que os financiadores do Confluentes também apoiam. É uma arquitetura um pouco complexa, mas vem muito dessa ideia, realmente, dessa ideia de você poder criar um espaço de reflexão e de conversa um pouco menos polarizado, onde as pessoas possam fazer doação, mas também aprender, mas também ouvir quem está na ponta, ouvir quem está na liderança de um estado, de um partido, de uma ONG, ou, enfim, um artista que lida com o tema. Então, acho que muito sair um pouco desse lugar tão polarizado e tão tenso que a gente andou vivendo ao discutir temas como de defesa de direitos, de identitários. Então, eu acho que a gente tenta criar esse espaço de atuação e de aprendizagem ao mesmo tempo. A gente andou conversando com pessoas diferentes, também pessoas como Sérgio Abranches, como Francisco Cruz, como a Siddhartha Ribeiro, também para olhar para esses temas da tecnologia, da democracia, da mídia, que eu acho que a gente os desafios são gigantes, né? Quando a gente olha para a garantia de direitos, para um espaço efetivamente democrático de participação. Acho que a gente viu como nunca antes uma crise, assim, um ataque à imprensa, à ciência. Acho que a gente vive um momento de retrocesso gigante, né, em torno de uma pauta que a gente achava que só ia se desenvolver e não retroceder. E acho que quando a gente olha para o GIF, que é essa organização que nasce junto com a redemocratização, é triste de ver esse retrocesso das instituições e da pauta da participação, dos direitos, das oportunidades de realmente sermos cidadãos de um país menos desigual e mais participativo e justo, né? Tirar um pouquinho, eu acho que quando a gente entra dentro de todos esses temas que a gente está discutindo aqui, para quem não está acostumado, fala assim: ah, não, mas esse papel ou é do governo, ou esse papel é de uma instituição gigantesca e tudo mais, e esquece um pouquinho do papel do indivíduo, né? E a gente hoje está nessa necessidade de colocar o indivíduo para se posicionar e não vou dizer combater, mas enfim, zelar pela democracia de N maneiras, né? Inês, você assume a presidência do GIF em um cenário totalmente diferente dos últimos anos. Eu acredito, arrisco aqui em dizer, das últimas presidências do GIF, é a mais peculiar o momento, tá? Que é a pandemia. A gente não tem como ignorar tudo isso que tem acontecido, principalmente no nosso país, né? Isso mudou muito, como você adiantou em algumas falas anteriores, o campo da filantropia. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê esse cenário nos próximos anos. Como presidente do GIF, o que você pode adiantar que a instituição vê os próximos passos pós-pandemia, apesar da gente ainda estar nesse cenário muito conturbado, não tem como a gente falar que saiu da pandemia, porque a gente ainda está longe de cravar o dia de que a pandemia acabou, apesar que muita gente ainda esquece disso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de futuro. Bom, eu espero que a gente logo vacine a maior parte da população e possa voltar minimamente ao pré-pandemia, e que seja logo. Mas acho que eu destacaria, acho que 2 coisas, sobre esse momento peculiar que a gente está vivendo, que é a pandemia e que eu acho que não é só a pandemia, né, a pandemia somada a um conjunto de crises que a gente vem, experimentando, que eu estava falando, é a crise das instituições, acho que a gente está num momento de, ameaça à democracia mesmo, né, acho que estamos vendo aqui essa semana uma proposta de afrouxamento da legislação eleitoral, um ataque ao nosso sistema de votação eletrônico, enfim, então acho que a gente realmente, somada à crise da Covid, tem essa crise, acho que a gente tem um momento também de clara, enfim, efeito das mudanças climáticas essa questão
das mudanças climáticas e do meio ambiente, também muito colocado na pauta, e a gente tem vivido isso na pele, né? Com chuva preta em São Paulo, com dia preto, com mudanças, né, mudanças de temperatura grandes. Então, eu acho que a gente também, assim, além disso, além de todas essas coisas que a gente já vinha vivendo, a gente tem a pandemia, tem a crise da democracia, tem os desafios econômicos, tem os desafios do mundo do trabalho. Então, a gente realmente não está num momento simples, né? E aí eu acho que só queria retomar aqui um pouco o que você falou, porque eu acho que a gente tem duas camadas. A gente tem a camada do que cada indivíduo pode fazer, né? E aí é isso mesmo. Posso me envolver com filantropia, posso pensar no meu voto, posso pensar na minha participação, posso, enfim, acho que tem muitos caminhos que as pessoas podem encontrar, e tem os caminhos institucionais do lugar onde cada um está, né? Porque é óbvio que o governo tem o seu papel no desenvolvimento social. A gente tem um país que conta com um arcabouço de políticas públicas de atendimento de saúde, educação, de assistência social, enfim, a gente tem um marco legal importante, e acho que a gente não deve jogar fora isso, muito pelo contrário, acho que a gente deve trabalhar para que a gente aumente a garantia de direitos e não diminua. Mas acho que a gente, como GIF, como instituição, eu vejo que, para mim, o primeiro desafio é garantir esse lugar legítimo da sociedade civil organizada como um ator presente e importante na discussão sobre políticas públicas e sobre o bem público, que é muito esse espaço do investimento social e da filantropia. E acho que a gente não está num momento de valorização da sociedade civil. Então, acho que todas essas ações que a gente vem fazendo ao longo da pandemia tem a ver com isso também, tem a ver com mostrar que, olha, muita coisa só foi feita e só funciona porque temos sociedade civil organizada. E vai desde a doação da cesta básica até a pressão para que você não mude uma legislação, ou que você aprimore uma legislação. Então, eu acho que vejo como desafio para o GIF seguir nessa agenda que vem sendo trabalhada nos últimos muitos anos, de garantir esse espaço e de garantir a pluralidade desse espaço, porque, obviamente, quando a gente fala de uma organização como o GIF, a gente está falando de um espaço com ideias diferentes, com organizações diferentes, com organizações que têm que responder de formas diferentes para os seus conselhos, para os seus acionistas. Então, eu acho que para a gente é fundamental garantir esse espaço de pluralidade, de conversa, de conhecimento, de ciência, de informação e de democracia. Eu acho que em termos de agenda mais detalhada, um pouco para cada grupo de associados, você tem uma agenda que é mais ou menos importante. Então, a gente segue com toda a discussão sobre a filantropia e o investimento social no mundo corporativo. Acho que a gente traz para uma agenda, quer dizer, o ESG também acho que está muito na agenda das empresas do setor financeiro, como uma agenda de pensar como é que você faz negócios e propostas financeiras mais justas socialmente, racialmente, em termos de gênero. Eu acho também que a gente tem uma agenda que acho que ficou muito presente na pandemia, que é a agenda da equidade racial, né? Acho que a gente viu como a pandemia afetou de um jeito muito pior as populações negras, e pior ainda, eu acho que as mulheres negras, né? Então, acho que a gente também tem essa evidência das desigualdades, que não são só as desigualdades de gênero e raça, mas que ficaram muito presentes na pandemia, como, né, quem está num território periférico teve mais dificuldade para enfrentar e para passar esses momentos de isolamento, que não acabaram ainda. Mas eu acho que, para resumir, eu acho que tem esse espaço da produção de conhecimento, do fortalecimento e da manutenção da democracia e das instituições democráticas, e acho que também da pluralidade das agendas que já
enfim, que já são agendas do GIF, né, que interessam, algumas agendas que interessam muito ao setor corporativo, outras ao setor das organizações familiares, independentes, e acho que, enfim, que a gente segue nessa agenda que a gente vem seguindo também, mesmo nesse ano e meio de pandemia. Não sei se te responde ou se eu me atrapalhei aqui na resposta. Não, imagina, imagina. Acho que responde sim. É legal ver como que vocês estão observando essa, essa diversidade, né? Dentro até mesmo do GIF, que a gente sabe que existe. Não só racial, mas todas as questões que você falou. São vários grupos, é um grupo muito grande, né? 160 e poucos associados. Então existem diversas demandas. Então, trabalhar essa diversidade é muito legal e eu acho que você respondeu bem, sim. Não se perdeu, não. Porque a agenda do GIF é tão ampla, né, entrei no site para ver as ações da pandemia, falei: "Bom, deixa eu fazer minha lição de casa aqui antes da conversa". E aí sai ele fala: "Nossa, é muita coisa". Então, às vezes, a gente se fala: "Espera aí, preciso ver o que que eu priorizo aqui nessa fala", mas também sem deixar de fora as muitas ações que foram feitas, né. Acho que o GIF nos últimos anos, acho que especialmente na última gestão do conselho, eu acho que, nas últimas gestões, eu acho, ampliou muito também a sua base de atores no entorno, né, o diálogo com mais organizações, com mais atores governamentais, e aí também a quantidade de ações que tem ocorrido também ampliou bastante. Então, para quem está ouvindo, fazendo um esforço de síntese e explicação, porque acho que também pouca gente está habituada com esse universo do GIF, da filantropia. A gente tem que tomar cuidado para não ficar falando com a gente mesmo só, né. Exato. Eu brinco com alguns convidados aqui no Inova Social que algumas conversas dariam 3, 4 horas de conversa aqui e a gente tenta sintetizar isso em 30, 40 minutos. Mas eu acho que deu para explicar bastante aqui sobre o GIF. E eu queria concluir o nosso bate-papo de hoje falando sobre um dos principais trabalhos que o GIF tem. Tem o Congresso, que você já comentou, eu acho que é um dos marcos do GIF e a gente acompanha, enfim, aqui no Inova Social a gente já participou de alguns congressos. Mas um outro grande trabalho é o Censo GIF. A gente já fez uma prévia aqui antes de iniciar a conversa, então eu sei que ainda tem muita coisa que não pode ser revelada, mas eu queria te perguntar o que, que a gente pode esperar dessa próxima edição, quando que ela vem, né? Já que teve esse adiamento aí, e deixar a bola contigo para você concluir essa conversa. O Censo GIF eu acho que realmente é uma iniciativa que é muito importante pra gente, porque ele é a radiografia do que é que a filantropia, o investimento social, né, ou pelo menos a filantropia e o investimento social associado ao GIF, que são as pessoas que são as organizações que respondem, tem feito, o que tem valorizado, o que tem financiado, quanto tem financiado, como é a sua estrutura de governança, como é a sua estrutura de equipe. E eu acho que, assim, a gente o censo também ele é um questionário longo, ele é trabalhoso de responder, e agora a gente acabou de responder o censo, então os resultados estão começando a ser tabulados agora e organizados, né, o prazo para responder foi agora no fim de julho. O censo vai sair em dezembro de 2021, então vai sair esse ano, adiou, mas, teremos essas informações ainda nesse ano. E eu acho que é interessante de ver o censo e de comparar censo a censo, que é um pouco para ver se a agenda do que nós mesmos nos dissemos que era importante, se ela avançou em termos práticos. Então, no último censo a gente falou muito de, por exemplo, de governança, né? O quanto que mudou, quer dizer, não tinha mudado demais, assim, mas, por exemplo, você ter só brancos nos conselhos dos institutos e fundações, ter só homens, não ter negros, não ter indígenas.
Então, essa radiografia também de como é que a gente tem composto a nossa liderança, eu espero, sinceramente, que isso mude nessa edição, porque acho que a gente, ou pelo menos que avance, né, que a gente tenha conselhos mais diversos, porque acho que essa é uma discussão que a gente vem fazendo como setor de forma importante e tem também pautado muito essa agenda para fora. Agora, eu acho que como todo desafio social que a gente enfrenta, mexer no que as organizações, né, têm financiado, em como elas têm se organizado, não é um processo assim tão rápido, porque a gente tem estruturas que estão ali há muito, muito tempo funcionando daquela forma. Eu estou muito curiosa para ver o montante de investimentos, porque acho que a gente teve um aumento enorme no ano passado, eu não sei como é que isso vai ficar para esse ano e como é que vai ser a comparação disso, se manterá ou não esse aumento das doações, então acho que isso é uma coisa que vai ser importante para a gente de olhar. Eh, e acho que é isso, a gente tem um pouco mais de organizações, né, o ano passado a gente no outro censo, a gente teve, 133 organizações respondendo, esse ano a gente deve ter um pouco mais, espero que todos os associados tenham respondido. Eh, mas acho que vai ser muito interessante, acho que vai ser bom para a gente ver os efeitos um pouco da agenda das agendas, do campo, e também da relação com a doação que a filantropia, que a pandemia nos colocou, né, um pouco, será que a gente vai mudar isso? Será que a gente mudou a nossa programação ou não, como campo, né? Será que aumentamos os recursos ou não aumentamos? Então eu acho que e o censo, separou também, dessa vez, as questões sobre o investimento regular e as questões sobre a pandemia. Então acho que a gente vai também ter um retrato fiel do que foi feito em termos de ações e doações na pandemia entre os associados do GIF. É legal a gente ver essa separação, porque, claro que, enfim, é uma opinião aqui, é o Vitor apenas, mas eu gostaria também de jogar essa bola para você. Mas eu acredito que a filantropia, claro, a pandemia, há gerações a gente não vê nada acontecendo assim no Brasil. Eu falo muito que o brasileiro ele não está acostumado, ele não sabe como agir com a pandemia, porque ele não está acostumado com essas tragédias tão grandes. Quantos outros países têm terremoto, furacão, algumas coisas assim? E aqui a gente não tinha. Aqui a gente tinha, era um país, como diz a música, abençoado por Deus, né? Então, quando vem a pandemia, muita gente teve um negacionismo, mas não digo negacionismo científico, mas de psicológico até, né? Tipo, não quero, quase como um luto, né, sem a morte, apesar da gente ter tido muita morte, mas enfim, é aquela trava, né? Fala assim, não, eu não quero agir dessa forma, eu não quero atuar dessa forma. Mas é legal a gente ver essa separação porque a gente vai ver exatamente se a filantropia vai ser fomentada ainda mais no nosso país e ficar como um legado, se é que a gente consegue tirar algo bom da pandemia e ver como que a gente segue os próximos anos. Eu não sei, talvez o nosso otimismo tenha nos atrapalhado a cair a ficha com o desafio da pandemia, mas eu acho que ninguém estava preparado realmente para uma coisa como uma pandemia mundial, a gente não estava preparado para se isolar, a gente estava no momento das conexões, das viagens, da circulação, e acho que também muito apostando em crescimento econômico, em melhora, e não num momento de tanta tragédia, de tanta morte, a gente acho que tem um desafio gigante pela frente, né? Porque a gente tem, não é só o que a gente viveu aqui, é tudo que a gente viverá em decorrência da pandemia, né? Todos os prejuízos à educação, eh, de uma geração inteira, eu acho que muita gente que perdeu o trabalho e perdeu a posição que tinha e o que tinha construído nesses últimos anos, que não sei se recupera, né? Quem é mais velho, quem
não tem tantas oportunidades, não teve tantas oportunidades de estudo, de rede. Será que se recupera? Não sei, a gente vai ter, como país, um desafio gigante de reconstrução, talvez maior do que outros países que estão em um estágio de desenvolvimento melhor do que o nosso. E certamente um desafio maior do que países que têm um sistema político que está funcionando melhor, com governantes um pouco mais que tomam decisão baseados em evidências, em políticas, coisas que enfim, deram certo. Então, eu acho que a gente não está num bom ponto de partida. A gente vai ter que correr bastante para minimamente chegar mais ou menos onde a gente estava pré-pandemia. Eu acho que muita gente ainda não tem ideia desse resultado pós-pandemia que vai além da saúde, que a gente tem, você falou, da educação, que vai impactar uma geração, e como que isso vai ser nos próximos 30 anos, dessa geração que atrasou toda a educação, enfim, é um tema complexo. Foi o que eu falei, algumas conversas aqui no podcast do Inova Social dariam 3, 4 horas de bate-papo. Com certeza, não, verdade. Acho que a gente tem que ficar de olho nisso e ver o que a gente pode fazer ao longo dos nossos trabalhos e das nossas ações para diminuir esse fosso gigante que eu acho que a gente vai ter que atravessar, vamos ter que criar pontes e maneiras de atravessá-lo, né? Sem dúvidas. Inês, gostaria de agradecer sua participação. Muito obrigado. Eu acho que foi um bate-papo muito legal. De novo, bato nessa tecla, mas eu acho que é bem isso. Nossa conversa aqui, ela poderia se alongar aqui a tarde toda, mas a gente tem como proposta ser um pouquinho mais curto mesmo. Obrigada, Vitor. Prazer participar. Obrigada pelo convite. Muito legal. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.